Nunca deveríamos ter nos mudado para aquela casa em São Bernardo. Eu sabia desde o primeiro dia que algo estava errado, mas minha esposa, Ana, insistiu que era apenas o cansaço da mudança. As paredes pareciam inchadas, como se tivessem engolido algo grande demais e agora lutassem para digerir. Tudo começou com os sons. À noite, quando o silêncio deveria ser absoluto, eu ouvia algo se arrastando por dentro das paredes. Não eram ratos. Ratos fazem barulhos rápidos e regulares. Isso era lento, calculado, como dedos deslizando sobre a superfície de um lençol úmido. Meu filho, Lucas, de apenas 8 anos, foi o primeiro a notar que as paredes mudavam de forma. Ele me puxou pelo braço uma tarde, apontando para o canto do quarto, onde o papel de parede estava se curvando para dentro, como se alguém estivesse puxando por trás. Toquei o local e senti uma umidade quente, quase orgânica. Quando recuei, a parede voltou ao normal, lentamente, como um músculo relaxando. Ana começou a ter pesadelos. Ela acordava suando, gritando sobre vultos que se espreitavam nos cantos do quarto. Eu tentava acalmá-la, mas logo percebi que ela não era a única a vê-los. Lucas desenhava figuras nas aulas, criaturas alongadas, sem rosto, emergindo de estruturas que se assemelhavam a paredes distorcidas. A professora ligou, preocupada. Disse que ele falava sobre os homens dentro da casa. Uma noite, acordei com um som baixo, quase imperceptível. Sussurros. Vozes sobrepostas, murmurando palavras que eu não conseguia entender, vindas de dentro da parede ao lado da cama. Meu corpo congelou. O ar ficou pesado, como se a própria casa estivesse me observando. Lentamente, virei a cabeça e vi a superfície da parede pulsar, inchando e contraindo em um ritmo que lembrava a respiração de um animal adormecido. No dia seguinte, encontrei uma rachadura no porão. Não era uma rachadura comum, era úmida, com bordas irregulares, como uma ferida aberta. Quando me aproximei, um cheiro doce e podre invadiu minhas narinas. Algo escuro escorria de dentro, espesso como mel, mas com um brilho estranho, quase vivo. Toquei a substância e ela grudou em meus dedos, quente e vibrante. A parede atrás da rachadura estremeceu, como se tivesse sentido meu toque. Ana começou a mudar. Seus olhos, antes tão vivos, ficaram opacos. Ela passava horas encarando as paredes, sussurrando de volta para elas. Uma vez, peguei ela de madrugada no corredor, com a mão pressionada contra o papel de parede, como se estivesse tentando alcançar algo do outro lado. Quando a puxei para longe, sua pele estava grudenta, como se a parede não quisesse soltá-la. Lucas parou de falar. Ele apenas ficava sentado no quarto, olhando fixamente para o mesmo canto onde a parede se movia. Seus braços estavam cobertos de marcas, pequenos cortes, como se algo tivesse arranhado durante a noite. Tentei trancar seu quarto, mas na manhã seguinte a maçaneta estava toda arranhada, e ele estava lá dentro, sorrindo pela primeira vez em semanas. A casa estava nos consumindo. As paredes respiravam mais rápido agora, inchando como se estivessem se preparando para algo. Os sussurros se tornaram vozes reconhecíveis, chamavam nossos nomes, imitavam nossas vozes. Uma noite, acordei com Ana ao meu lado, mas algo estava errado. Seus olhos não eram dela. E quando abriu a boca, o que saiu não era sua voz, mas algo mais profundo, mais úmido. Corri para o quarto de Lucas, mas a porta estava emperrada. Do outro lado, ouvi algo se arrastando, algo grande demais para estar ali. Quando finalmente consegui arrombar a porta, o quarto estava vazio, exceto por uma mancha úmida no chão, levando direto para a parede. A superfície estava aberta, como uma boca escancarada, e dentro havia movimento. A última coisa que lembro é o cheiro, doce, podre, vivo, e os sussurros,
agora tão altos que pareciam vir de dentro da minha própria cabeça. Eles prometiam que logo eu entenderia, logo eu faria parte da casa. E então, as paredes se fecharam ao meu redor, e eu finalmente entendi. A casa estava faminta, e agora ela nos tinha. Eu nunca deveria ter voltado para Santa Luzia. Essa cidade pequena e esquecida no interior de Minas Gerais sempre teve algo de errado, mesmo antes do surto começar. Mas quando minha irmã, Marina, me ligou aos prantos dizendo que o Lucas, meu sobrinho de 7 anos, estava tendo pesadelos que não acabavam ao acordar, eu não tive escolha. Agora, olhando para trás, eu entendo que aquela ligação foi o começo do fim. Tudo começou com os sonhos. Não aqueles comuns, cheios de fragmentos desconexos que se dissipam ao primeiro raio de sol, mas algo mais denso, mais real. As pessoas acordavam suando, gritando, jurando que ainda estavam presas dentro deles. No início, os médicos diagnosticaram estresse pós-traumático, síndrome do pânico, qualquer coisa que soasse plausível para uma cidade que nunca aparecia nos noticiários. Até que as coisas que só existiam nos pesadelos começaram a aparecer no mundo real. Foi o Sr. Antônio, o dono do mercadinho da rua principal, quem viu primeiro. Ele acordou depois de sonhar que uma criatura de olhos brancos e dedos alongados como garras observava do pé da cama. No dia seguinte, marcas de unhas arranhavam o chão do seu quarto, mesmo que ele morasse sozinho há décadas. 2 noites depois, Dona Marta, a professora aposentada que vivia ao lado, foi encontrada morta em sua cama, o rosto congelado em um grito silencioso. Os médicos disseram que foi um infarto, mas todos sabíamos a verdade. Ela tinha morrido de medo. Marina insistia que Lucas estava vendo coisas que não deveriam existir. Ele descrevia um homem alto, de rosto sem feições, que ficava parado no corredor à noite, observando. No começo, eu pensei que era apenas a imaginação febril de uma criança, até que eu mesmo vi. Não uma alucinação, não um truque de luz, ele estava lá, tão sólido quanto eu, com aquela pele pálida e lisa como porcelana, sem boca, sem nariz, apenas 2 sulcos onde os olhos deveriam estar. Ele não se mexia, não respirava, apenas existia, como se tivesse sido arrancado de um pesadelo e deixado ali, incompleto. As autoridades tentaram conter o surto, mas como você contém algo que não segue as leis da realidade? O hospital da cidade encheu de pessoas que não conseguiam mais distinguir o sonho da vigília. Algumas choravam, outras riam sem parar, e algumas simplesmente paravam de reagir, como se parte delas tivesse ficado presa em outro lugar. O pior eram os que traziam coisas de volta. Objetos que não existiam, brinquedos quebrados cobertos de sangue, fotografias de lugares que ninguém reconhecia, espelhos que refletiam algo que não era você. Eu lembro da noite em que Marina desapareceu. Lucas acordou gritando, dizendo que ela tinha sido puxada para dentro do armário pelo homem sem rosto. Quando abri a porta, não havia nada lá, apenas um cheiro doce e podre, como carne deixada ao sol. Mas no chão, manchando o carpete, estava o colar que eu tinha dado a ela no aniversário de 15 anos. O pingente estava quebrado, e dentro dele havia algo escuro e úmido, pulsando devagar, como um coração. Agora, eu sou o único que resta. Santa Luzia está vazia, suas ruas silenciosas, suas casas ocupadas apenas por sombras que se movem quando você não está olhando direto. Eu não durmo mais. Não desde que percebi que toda vez que eu fecho os olhos, eles ficam mais fortes. Às vezes, no canto do meu olho, vejo Lucas, pelo menos, acho que é ele. Ele está diferente agora, mais alto, mais magro, com os mesmos sulcos no lugar dos olhos. Ele sussurra coisas que eu não consigo entender, mas eu sei que ele está tentando me avisar. Porque eu também estou sonhando acordado. E quando eu finalmente adormecer, não sei se vou conseguir voltar. O pesadelo já está aqui, e ele veio para ficar.
Eu nunca deveria ter entrado naquele prédio. Mas algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser ignoradas. E o edifício São Marcos, abandonado há décadas no centro de São Paulo, era uma dessas coisas. Tudo começou quando meu amigo Ricardo desapareceu. Ele era repórter, sempre atrás de histórias obscuras, e tinha ouvido falar de um prédio antigo onde pessoas sumiam sem deixar rastro. A única pista eram os relatos de moradores próximos, que juram ter visto rostos nas janelas superiores. Rostos que não pertenciam a ninguém vivo. Na noite em que Ricardo sumiu, eu estava com ele. Ficamos do lado de fora, observando a fachada deteriorada do São Marcos. Ele riu quando eu sugere que a história do andar extra fosse apenas lenda urbana. Se for verdade, é a minha grande chance, ele disse. E então entrou. Eu esperei. 1 hora, 2. Na terceira, liguei para a polícia. Eles reviraram o prédio de cima a baixo. Nada. Nenhum sinal de Ricardo. Mas quando saí do local, olhei para cima uma última vez e vi. No topo do prédio, onde antes havia apenas 12 andares, agora havia 13. E na janela do último, uma figura pálida observava. Não era Ricardo. Era algo que tentava se parecer com ele, mas os olhos estavam errados, negros demais, fundos demais. Não contei a ninguém o que vi. Quem acreditaria? Mas eu não conseguia deixar para trás. Voltei sozinho, semanas depois, armado apenas com uma lanterna e uma câmera. O cheiro de mofo e algo mais, carne estragada, talvez enchia o ar. As escadas rangiam como gemidos e as paredes suavam umidade. Subi até o 12º andar, onde a escada deveria acabar. Mas naquela noite, havia mais um lance. O 13º andar não era como os outros. As paredes estavam cobertas por uma substância negra e pegajosa, como se o próprio prédio estivesse sangrando. As portas dos apartamentos estavam todas entreabertas, e dentro, apenas escuridão. Senti algo me puxando, uma voz sussurrando meu nome num tom que quase reconhecia. Quase entrei em um dos aposentos. Quase. Foi quando ouvi os passos. Alguém ou algo vinha vindo do fim do corredor. Movimentos arrastados, como se estivesse se acostumando a andar de novo. Não esperei para ver. Desci as escadas correndo, tropeçando, sentindo aquele lugar tentando me reter. Quando finalmente saí, olhei para trás. O 13º andar havia sumido. Mas eu sabia que ele ainda estava lá, esperando. Porque naquela noite, quando cheguei em casa e revelei as fotos que tirei, havia algo nelas que não tinha visto antes. Rostos. Dezenas deles, nas janelas. Alguns eu reconheci e Ricardo estava lá, sua expressão congelada num grito silencioso. Outros eram estranhos, mas seus olhos, todos tinham os mesmos olhos negros e vazios. Agora, toda vez que passo perto do edifício São Marcos, olho para cima. E nas noites mais escuras, quando a lua some atrás das nuvens, o 13º andar aparece de novo. E os rostos, eles estão mais perto das janelas agora, como se estivessem me observando, esperando. Eu não vou voltar lá, mas tenho certeza de que, cedo ou tarde, eles virão me buscar. Nunca deveria ter fotografado a estátua. Se ao menos tivesse ignorado os rumores, continuaria minha vida pacata em São Bernardo, sem saber o que realmente se esconde sob a pele daquela coisa que chamam de arte. Tudo começou com uma notícia boba no jornal local. Alguém afirmava que a estátua do Parque Municipal, aquela figura antiga de um homem de chapéu, mudava de posição durante a noite. Ninguém levava a sério, claro, até eu. Meu nome é Ricardo e sou fotógrafo. Trabalho para o Diário da Cidade
cobrindo eventos insignificantes, festas de aniversário, inaugurações de lojas, acidentes de trânsito. Quando ouvi falar da estátua, achei que seria uma boa piada para a sessão de curiosidades. Decidi passar uma noite no parque para provar que era tudo bobagem. A primeira noite foi tranquila. Cheguei por volta das 11, com minha câmera e um termo de café. A estátua ficava no centro do parque, em um pedestal baixo, cercada por bancos vazios. O homem de pedra tinha um sorriso esculpido, mas algo naquela expressão me incomodava. Parecia muito humano, como se estivesse prestes a piscar. Fiquei até às 3 da manhã, tirando fotos a cada meia hora. Nada mudou. Voltei para casa convencido de que era lenda urbana. Mas no dia seguinte, ao revelar as fotos, notei algo estranho. Na última imagem, a mão direita da estátua, que antes repousava sobre o joelho, estava ligeiramente levantada, como se estivesse prestes a acenar. Pensei em erro de enquadramento, talvez um efeito da luz, mas não consegui tirar aquilo da cabeça. Na noite seguinte, voltei. Dessa vez, coloquei uma câmera em time-lapse, apontada diretamente para a estátua. Fiquei acordado, observando. Por horas, nada. Até que, pouco depois da 1 da manhã, senti um frio repentino. O ar ficou pesado, como se algo estivesse sugando o oxigênio ao meu redor. E então, diante dos meus olhos, a estátua moveu a cabeça. Foi quase imperceptível, um leve inclinar para o lado, como se estivesse me estudando. Meu coração disparou. Quase derrubei a câmera ao correr para ver as imagens. Lá estava, frame por frame, aquele rosto de pedra se ajustando, os lábios se retorcendo em algo que não era mais um sorriso, mas uma careta de fome. Na manhã seguinte, fui ao arquivo da prefeitura. Precisava saber de onde vinha aquela coisa. Descobri que a estátua havia sido doada em 1953 por um homem chamado Orlando Mendes, um artista local que desapareceu pouco depois. Nenhum registro dizia de que material era feita, apenas que era única e inesquecível. A última foto que tirei foi a pior. Ao ampliar a imagem, percebi que a superfície da estátua não era lisa como pedra, mas sim texturizada, quase como pele. E nas costas dela, havia uma fina linha, como uma cicatriz cirúrgica. Naquela noite, voltei ao parque pela última vez. A estátua não estava mais no pedestal. Ela estava em pé, no meio da praça, voltada para a entrada, como se soubesse que eu viria. Seus olhos não eram mais esculpidos, eram úmidos, vivos. E quando abriu a boca, não emitiu um som, mas uma respiração rouca, como alguém que passou décadas sufocado. Corri. Ouvi passos pesados atrás de mim, mas não olhei para trás. Só quando cheguei em casa, trancando todas as portas, percebi que havia algo errado com minhas fotos. Em todas elas, agora, havia uma figura adicional, um vulto alto, de chapéu, sempre um pouco mais perto a cada imagem. E na última, ele estava atrás de mim. Não durmo mais. Fecho todas as cortinas, mas às vezes, no silêncio da madrugada, ouço um arrastar de pés no corredor. E pior, um cheiro de terra molhada e carne antiga. A estátua não é de pedra. Nunca foi. E agora ela sabe onde eu moro. Nunca deveria ter aceitado aquela encomenda. Se soubesse o que estava por trás daqueles olhos pintados, teria jogado fora meus pincéis e fugido para longe de São Paulo. Mas o dinheiro era bom, e a fama ainda melhor. Agora, preso nesta casa silenciosa, ouvindo sussurros vindos das telas, entendo o preço da minha curiosidade. Tudo começou em um outubro chuvoso, quando recebi a visita de Ricardo Moraes, um advogado bem-sucedido que queria um retrato de sua esposa, Carolina. Ele insistiu que eu usasse uma técnica específica, uma mistura de tintas que ele mesmo trouxe em frascos antigos,
com um cheiro metálico que lembrava sangue seco. Na época, achei estranho, mas atribuía ao capricho de um homem rico. Comecei o trabalho em um estúdio alugado no centro da cidade, um lugar úmido, com paredes descascando e janelas que rangiam ao menor vento. Carolina era bela, mas havia algo nos seus olhos, uma profundidade vazia, como se parte dela já tivesse partido. Pintava durante horas, e sempre que aplicava aquela tinta vermelha peculiar, sentia um frio na espinha. Uma vez, ao me virar para pegar um pincel, jurei ter visto a imagem na tela piscar. Quando terminei o quadro, Ricardo ficou extasiado. Pagou-me o triplo do combinado e desapareceu com a pintura. Pensei que era o fim, até que, 3 meses depois, recebi uma ligação desesperada de Carolina. Ela me implorou para encontrá-la, dizendo que o retrato estava mudando. Fui até a mansão deles em Campinas, um lugar imponente e sombrio, com jardins mal cuidados e cortinas sempre fechadas. Carolina estava irreconhecível, seca, pálida, com cabelos grisalhos e mãos trêmulas, apesar de ter apenas 35 anos. Ela me levou até o sótão, onde o retrato estava guardado. O que vi me fez engasgar. A imagem não apenas envelhecera junto com Carolina, estava decomposta. A pele da pintura descamava em farrapos de tinta, os olhos afundavam em órbitas escuras, e os lábios retorcidos em um eterno grito mudo. O pior era a sensação de que algo dentro da tela respirava, observava. Carolina confessou, entre lágrimas, que Ricardo não era o primeiro marido. Havia outros antes dele, e todas as esposas haviam morrido jovens, enquanto os retratos continuavam a apodrecer em porões esquecidos. Naquela noite, enquanto Carolina dormia, vasculhei os arquivos de Ricardo. Encontrei pastas com fotos de mulheres diferentes, cada uma com seu retrato assombrado. Algumas imagens estavam completamente negras, outras reduzidas a molduras envoltas em teias de aranhas grossas como dedos. Descobri então a verdade. Ricardo não era um advogado. Era um colecionador. E as almas das mulheres ficavam presas nas telas, alimentando algo que ele mantinha trancado no porão. Tentei fugir, mas as portas estavam trancadas. As pinturas nas paredes sussurravam meu nome, e em cada sombra via rostos se contorcendo. Quando finalmente encontrei a escada para o porão, um cheiro de carne podre subiu até mim. Lá embaixo, em uma sala forrada por quadros negros, estava Ricardo ou o que restava dele. Seu corpo estava fundido a uma enorme tela, sua boca aberta em um grito eterno, enquanto mãos esqueléticas emergiam das pinturas ao redor, puxando para dentro. A última coisa que lembro é de Carolina gritando atrás de mim, antes de uma força invisível me arrastar de volta para o estúdio. Agora, sentado aqui, vejo minha própria mão enrugando, meus cabelos caindo em tufos. O autorretrato que fiz há anos está mudando e desta vez não há ninguém para ouvir meus gritos. As telas sempre ganham. Eu nunca acreditei em monstros até ver as pegadas na neve. Nova Esperança era uma daquelas cidades esquecidas no sul do Brasil, onde o inverno chegava com uma fúria que cortava a alma. As geadas cobriam os telhados, e o vento uivava como um animal ferido entre as casas de madeira. A gente se acostumava com o frio, com a escuridão que chegava cedo, com o silêncio pesado que descia sobre as ruas desertas. Mas nada poderia nos preparar para o que começou a acontecer naquela temporada. Tudo começou com o desaparecimento de João, o dono do mercadinho. Ele era um homem quieto, de sorriso fácil, que nunca fez mal a ninguém. Na manhã seguinte à primeira grande nevasca, sua esposa, Marta, encontrou a porta da frente escancarada e um rastro de pegadas na neve, como se alguém ou algo tivesse arrastado ele para fora. As pegadas iam até o meio da praça central e simplesmente sumiam, como se ele tivesse sido levado para o ar. Nos dias seguintes, mais pessoas sumiram, sempre da mesma forma. Batidas na porta durante a noite, um barulho insistente,
como se alguém estivesse tentando entrar com as mãos nuas. Quem abria nunca mais era visto. A polícia, liderada pelo delegado Carlos, um homem cético que sempre carregava um revólver na cintura, não encontrou explicação. As buscas não levavam a lugar nenhum. As pegadas sempre terminavam no nada. Eu morava sozinho em uma casa no fim da rua principal, perto da floresta. Minha única companhia era meu cachorro, Thor, um vira-lata velho e sarnento que latia para qualquer som estranho. Na terceira noite após o sumiço de João, ouvi as batidas. Eram leves no início, quase tímidas, mas logo se tornaram mais fortes, mais urgentes. Thor rosnou, os pelos da nuca eriçados, e eu senti um frio que não tinha nada a ver com a temperatura lá fora. Não abri a porta. Em vez disso, olhei pela fresta das cortinas e vi, ou pensei que vi, uma silhueta alta, magra demais, com os ombros curvados de um jeito que não era humano. Ela não se mexia, apenas ficava ali, como se soubesse que eu estava observando. Quando pisei, ela já não estava mais lá. Só restavam as pegadas na neve, profundas, como se tivessem sido feitas por alguém ou algo muito pesado. Na manhã seguinte, a casa da minha vizinha, Ana, estava vazia. A porta estava intacta, mas a neve ao redor estava toda revolvida, como se algo tivesse se debatido ali. As pegadas dela iam até a beira da floresta e desapareciam. O mais estranho era que não havia marcas de volta. O que quer que a tivesse levado, tinha ido só em uma direção. A cidade entrou em pânico. Algumas famílias tentaram fugir, mas a estrada estava bloqueada por uma avalanche. Os telefones não funcionavam e o sinal da internet havia sumido. Estávamos isolados, presos naquele pesadelo branco. O padre local, o velho Francisco, disse que era um castigo divino, que algo maligno havia sido despertado naquelas terras. Ninguém riu dele. Na quinta noite, as batidas vieram para mim de novo. Desta vez, eram mais insistentes, quase furiosas. Thor uivou, escondido debaixo da minha cama, e eu segurei um machado com as mãos trêmulas. O barulho parou de repente, e por um momento, pensei que estava safe. Então ouvi um arranhão lento, deliberado, descendo pela porta, como se alguém estivesse passando as unhas pela madeira. Eu não dormi naquela noite. Quando o sol nasceu, metade da cidade havia desaparecido. As casas estavam vazias, as portas abertas, e a neve estava marcada por incontáveis pegadas que levavam para lugar nenhum. O delegado Carlos foi um dos últimos a sumir. Encontraram o revólver dele no meio da rua, todas as balas disparadas. Agora, estou sozinho. O vento uiva lá fora, e a neve não para de cair. Às vezes, acho que vejo vultos se movendo entre as árvores, formas que não deveriam existir. Sei que não vou sobreviver a mais uma noite. Porque agora, as batidas não vêm só das portas. Elas vêm das paredes e do teto. E sei que, mais cedo ou mais tarde, vou abrir. E as pegadas na neve serão as minhas. Eu nunca quis ser um monstro, mas quando olho para os frascos alinhados na prateleira, cada um preservando um sorriso cortado cuidadosamente do rosto de alguém, sinto uma satisfação que nenhuma outra coisa no mundo me proporciona. Não são sorrisos comuns, desses que as pessoas dão por educação ou alegria. São sorrisos arrancados no exato momento em que o terror transforma um rosto humano em uma máscara de pânico. E eu os coleciono. Tudo começou em São Paulo, numa noite chuvosa de outubro. Eu estava voltando para casa depois de um dia miserável no escritório, onde meu chefe, Carlos, me humilhava como se eu fosse menos que um rato. A rua estava deserta, a luz dos postes tremeluzindo como velas prestes a se apagar. Foi quando vi ela, uma mulher jovem, de cabelos curtos e vestido vermelho, rindo alto ao telefone. Seu sorriso era largo,
despreocupado, como se o mundo não tivesse maldade alguma. Algo dentro de mim estalou. Não me lembro exatamente do que aconteceu depois. Só sei que, quando voltei a mim, ela estava no chão, os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso. E então, como se algo maior que eu estivesse guiando minhas mãos, peguei a faca que sempre carrego no bolso e comecei a trabalhar. Quando terminei, seu sorriso estava perfeitamente separado do resto do rosto, como uma máscara de carne. Guardei-o num frasco pequeno, cheio de formol. Os jornais chamaram o primeiro assassinato de o caso da máscara de sangue. A polícia de São Paulo não tinha pistas. Como poderiam? Eu não deixava pistas. Não matava por ódio, nem por vingança. Matava porque aqueles sorrisos, congelados no exato instante em que a vida se esvaía, eram a única coisa que me fazia sentir algo. A segunda vítima foi um homem, Marcos, um vendedor ambulante que sempre sorria para os clientes, mesmo quando eles o tratavam com desdém. Dessa vez, fui mais cuidadoso. Esperei ele fechar o carrinho de lanches, segui-o até um beco escuro. Quando ele percebeu minha presença, seu sorriso desapareceu. E então, quando a faca tocou sua garganta, ele tentou gritar, mas só saiu um som rouco. Seus lábios se contraíram num misto de dor e horror, e eu fiz o meu trabalho. Mais um frasco para a coleção. Os corpos eram sempre encontrados da mesma maneira. Olhos arregalados, bocas cortadas em linhas limpas, como se alguém tivesse apagado seu sorriso com uma borracha ensanguentada. A imprensa começou a chamar o assassino de o colecionador. As pessoas sussurravam sobre mim nas ruas, trancavam suas portas mais cedo, evitavam sorrir para estranhos. Eu me divertia com o medo que espalhava. Mas então veio Ana. Ana era diferente. Ela não sorria fácil. Via pela primeira vez em um café em Campinas, onde me escondia depois do terceiro assassinato. Seu rosto era sério, os lábios sempre apertados, como se carregasse um peso invisível. Fiquei obcecado. Como seria o sorriso de alguém que parecia ter esquecido como fazê-lo? Decidi que queria descobrir. Segui Ana por dias. Ela morava sozinha num apartamento pequeno, trabalhava como bibliotecária, tinha poucos amigos. Uma vida comum, quase invisível. Mas havia algo nela que me atraía, como um imã. Naquela noite, quando ela saiu do trabalho mais tarde que o normal, eu estava esperando. Desta vez, porém, algo deu errado. Ana não reagiu como as outras. Quando a agarrei no estacionamento vazio, ela não gritou, não lutou. Olhou-me nos olhos e, para meu completo horror, sorriu. Um sorriso lento, quase triste, como se já soubesse o que ia acontecer. Eu congelei. Minhas mãos tremeram. A faca, que sempre fora uma extensão natural de mim, caiu no chão com um tinido metálico. Ana continuou sorrindo, e eu percebi, com um frio na espinha, que ela não estava com medo. Ela estava aliviada. Foi então que ouvi os passos atrás de mim. Virei-me e vi os faróis de vários carros se aproximando, as luzes azuis da polícia piscando na escuridão. Ana tinha me armado uma armadilha. Ela sabia que eu a estava seguindo, e agora eu estava cercado. Os policiais gritaram para que eu me ajoelhasse. Um deles era o detetive Silva, que liderava a caça ao colecionador havia meses. Seu rosto estava vermelho de raiva. Eu olhei para Ana mais uma vez, e ela ainda estava sorrindo. Apertei os punhos, sentindo o ódio subir como lava. Mas então, algo ainda pior aconteceu. Ana abriu a bolsa e tirou algo. Um frasco. Dentro dele, flutuando no formol, havia um sorriso que eu reconheci imediatamente. Era o primeiro que eu tinha coletado, o da mulher de vestido vermelho. Ela não era uma vítima. Ela era como eu.
Nunca vou esquecer o que aconteceu depois. Os policiais avançaram, mas Ana fez um gesto quase imperceptível, e eles pararam. O detetive Silva olhou para ela, confuso, e então seus olhos se voltaram para mim novamente, mas agora com um brilho diferente, quase como admiração. Foi quando entendi. Eu não era o único colecionador, e Ana não estava ali para me prender. Ela estava ali para me recrutar. A última coisa que lembro é o sorriso dela, agora largo e cheio de dentes, enquanto as luzes azuis se apagavam e a escuridão me engolia. E então, eu também sorri. Eu nunca deveria ter comprado aquele maldito rádio. Tudo começou numa tarde chuvosa de outubro, quando decidi passar pelo brechó do seu Antônio, na Rua das Flores, em São José dos Campos. O lugar sempre teve um cheiro de mofo e poeira, daqueles que grudam na garganta, mas eu gostava de fuçar as tralhas velhas em busca de alguma relíquia esquecida. Foi lá que vi ele, um rádio Philips antigo, daqueles de madeira escura e mostrador iluminado, como os que minha avó tinha na sala quando eu era criança. O preço era irrisório, e o vendedor nem sequer testou o aparelho antes de me vender. Funcionava da última vez que liguei, ele disse, com um sorriso desdentado que, hoje, me parece mais um aviso do que uma garantia. Levei o rádio para casa e coloquei na mesa da cozinha, ansioso para testá-lo. Quando liguei, o som saiu limpo, sem chiado, como se tivesse sido fabricado na semana passada. Sintonizei algumas estações locais, tudo normal até então. Mas foi na madrugada do terceiro dia que as coisas começaram a ficar estranhas. Acordei no meio da noite com um ruído baixo vindo da cozinha. Era o rádio, sintonizado em uma frequência que eu não lembrava de ter escolhido. Uma voz rouca e arrastada falava algo que, a princípio, não consegui entender. Aproximei-me, intrigado, e foi então que as palavras ficaram claras. O homem do apartamento 12B vai morrer antes do amanhecer. Um calafrio percorreu minha espinha. Morei sozinho no apartamento 12B do edifício Santa Marta há 3 anos. A voz continuou, listando horrores como se lesse um boletim meteorológico. O carro que vai bater no poste na Avenida Rio Branco amanhã está com os freios falhando agora. A menina que vai desaparecer no parque da cidade ainda não sabe que não deve conversar com o homem de chapéu. Tentei desligar o rádio, mas o botão não respondia. A voz então mudou, como se tivesse percebido minha presença. Você está ouvindo, não está? Ela não esperou por uma resposta. Nós sabemos que você está aí. Sabemos o que você fez. E sabemos o que ainda vai fazer. Na manhã seguinte, o jornal local confirmou a morte de um vizinho do prédio ao lado, apartamento 12B. Um infarto, disseram. Coincidência, eu tentei me convencer. Mas quando passei pela Avenida Rio Branco e vi o carro esmagado contra o poste, o sangue ainda fresco no asfalto, soube que não havia caso nisso. As noites seguintes foram um pesadelo. O rádio ligava sozinho, sempre na mesma frequência, e as vozes, porque agora eram várias, falavam sobre coisas que ainda iam acontecer. Sempre terminavam mencionando o meu nome. Marcelo, você acha que é só um ouvinte? Você é parte da transmissão. Comecei a notar coisas estranhas fora de casa também. Vultos nos corredores do prédio, sempre à noite, sempre parados diante da minha porta. O cheiro de queimado que vinha do rádio, mesmo desplugado. E os sonhos, Deus, os sonhos em que eu via mim mesmo fazendo coisas terríveis, coisas que a voz no rádio já havia descrito. Na última noite, antes de decidir me livrar daquela maldição, o rádio sussurrou o pior de todos os avisos. A mulher que você ama vai morrer pela sua mão. Era a voz da minha namorada, Carolina, que eles usaram dessa vez. Agora estou aqui, escrevendo isso com as mãos trêmulas, enquanto o rádio emite um ruído baixo e constante lá da cozinha. Já tentei quebrá-lo,
jogá-lo no lixo, até mesmo levá-lo para o meio do mato e abandoná-lo. Ele sempre volta, sempre liga sozinho. E eu sei o que vem a seguir, porque agora, quando olho no espelho, vejo outra pessoa me encarando. E ela sorri exatamente como o seu Antônio, o vendedor do brechó. E o rádio sussurra, sem parar, já é tarde demais. Eu nunca acreditei em fantasmas até começar a trabalhar no Hotel Beira Rio, em Porto Alegre. O lugar era antigo, daqueles que guardam segredos nas rachaduras das paredes e no cheiro de mofo que impregna os tapetes. Mas nada se comparava ao quarto 13, sempre reservado, nunca ocupado, pelo menos, não por muito tempo. Meu nome é Carlos, e fui contratado como recepcionista noturno. A primeira vez que vi a reserva do quarto 13, achei estranho. O sistema marcava ocupado todas as noites, mas o hóspede nunca aparecia. Quando perguntei ao gerente, Marcos, ele apenas franziu a testa e disse para não me preocupar. É só um erro no sistema, mentiu. Eu vi o suor escorrendo pela sua têmpora. A primeira vez que alguém realmente ficou lá foi quando um casal, Rafael e Ana, chegou sem reserva em uma noite de temporal. Todos os quartos estavam lotados, exceto o 13. Eu hesitei, mas Marcos, com um sorriso tenso, insistiu. É só por uma noite, disse, como se tentasse convencer a si mesmo. Na manhã seguinte, Rafael apareceu na recepção, pálido, os olhos fundos como se não tivesse dormido há semanas. Ele não disse uma palavra, apenas deixou a chave e saiu arrastando os pés. Ana nunca desceu. Quando subiu para verificar, o quarto estava vazio, mas a cama estava desfeita, as almofadas marcadas por algo que parecia ter sido espremido com força. E no espelho do banheiro, uma única palavra riscada no vapor: sai. Depois disso, comecei a prestar mais atenção. As reservas do quarto 13 vinham de nomes diferentes, sempre à noite, sempre sem hóspedes reais. Mas de vez em quando, algum desavisado acabava lá. E sempre havia relatos iguais. Acordavam com marcas de dedos nos braços, nas pernas, como se algo estivesse agarrado durante a noite. Alguns ouviam arranhões sob a cama. Outros juravam ter visto uma figura esguia, de membros longos demais, rastejando pelo chão antes de desaparecer no armário. A pior parte eram os sonhos. Todos descreviam a mesma coisa: um quarto escuro, uma respiração ofegante vindo debaixo da cama, e uma voz sussurrando: você está no meu lugar. Decidi investigar. No porão do hotel, encontrei registros antigos. Em 1987, um homem chamado Eduardo havia se hospedado no quarto 13 com a esposa, Lúcia. Ele foi encontrado morto na cama, o rosto congelado em um grito. Lúcia desapareceu. O laudo dizia causa indeterminada, mas os funcionários da época sabiam. Algo ficou naquele quarto, algo que não queria ser esquecido. Na minha última noite no Beira Rio, cometi o erro de dormir lá. Eu precisava entender. A porta rangeu ao fechar, como se alguém a tivesse empurrado por dentro. O ar estava pesado, cheio de um cheiro doce e podre, como carne esquecida. Deitei e apaguei as luzes. Foi então que ouvi um arrastar lento, vindo debaixo da cama. Unhas no assoalho. Um sussurro rouco, tão perto que senti o hálito gelado no meu pescoço. Você está no meu lugar. Quando acordei, estava no chão, com 5 marcas de dedos roxas ao redor do meu pulso. No espelho, a mesma palavra: sai. Saí do hotel naquela manhã e nunca mais voltei. Mas às vezes, quando estou sozinho no escuro, ouço o mesmo arrastar. E sei que, em algum lugar, o quarto 13 ainda espera. Sempre reservado, nunca vazio.
Eu tinha apenas 8 anos quando comecei a desenhar ele. Tudo começou como um simples rabisco no canto do meu caderno de matemática, uma figura indistinta, pouco mais que uma mancha de lápis mal apagável. Na época, eu nem sabia por que a desenhava, só sentia que precisava fazê-lo, como se algo me sussurrasse dentro do crânio, insistindo que aquela forma precisava existir no papel. Morávamos em uma casa antiga no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada São Vicente, onde o vento assobiava entre as frestas das janelas e as sombras pareciam se alongar mais do que deveriam. Minha mãe trabalhava o dia todo no posto de saúde, e meu pai havia sumido anos antes, deixando para trás apenas uma mala empoeirada e um cheiro de cigarro barato. Eu passava as tardes sozinho, desenhando no meu quarto, ouvindo o rangido da casa e os passos distantes de algo que eu nunca conseguia ver. Nos primeiros dias, a figura era apenas um vulto, um esboço de linhas tremidas, como se eu não tivesse coragem de defini-la direito. Mas, com o tempo, ela foi ganhando forma. Braços longos demais, dedos que se estendiam como garras, um rosto sem traços, apenas uma cavidade escura onde deveria haver olhos. Eu não me lembrava de ter imaginado aquilo antes, e ainda assim, todas as manhãs, acordava com a compulsão de adicionar mais detalhes, como se estivesse sendo guiado por uma mão que não era minha. Foi minha professora, Dona Marta, quem notou primeiro. Ela pegou meu caderno durante a correção de um exercício e franziu a testa ao ver os desenhos nas margens. Perguntou se eu estava bem, se algo me assustava. Eu balancei a cabeça, mas naquela noite, enquanto tentava dormir, jurei ter visto a mesma figura parada no corredor, sua silhueta imóvel contra a parede, mais escura que o resto da escuridão. As coisas pioraram rápido. O desenho começou a aparecer em outros lugares. Na porta do banheiro, riscado no vapor depois do meu banho. No espelho embaçado, traçado por dedos invisíveis. E, pior de tudo, nas paredes do meu quarto, como se alguém, ou algo, estivesse copiando meu desenho enquanto eu dormia. Eu tentava apagar, mas as marcas sempre voltavam, mais profundas, mais nítidas. Minha mãe não acreditava quando eu tentava falar sobre isso. Achava que era coisa de criança, imaginação ativa, talvez até falta do meu pai. Mas eu sabia que não era só isso. Porque, à noite, eu começava a ouvir ele arrastando-se pelo corredor, seus dedos compridos arranhando a madeira do assoalho, seu rosto sem olhos se voltando para mim através da fresta da porta. Uma vez, acordei com o som de algo respirando rente ao meu ouvido, um cheiro de terra molhada e carne podre enchendo o quarto. Quando mexi a cabeça, vi o desenho na parede, só que agora ele não estava mais plano. Estava saindo, como se o papel tivesse se tornado uma porta, e ele estivesse se espremendo para o nosso mundo. No dia seguinte, peguei meu caderno e tentei rasgar a página, mas o papel não cedera. Nem com tesoura, nem com fogo. As chamas se apagavam assim que tocavam o desenho, como se algo não quisesse que ele fosse destruído. E então, naquela noite, ele veio até minha cama. Senti o colchão afundar, o peso de algo se arrastando sobre os lençóis. Não consegui gritar, não consegui me mexer. Só pude sentir aquelas mãos ossudas fechando-se em volta do meu pescoço, o hálito gelado contra meu rosto, e, por um instante, antes de tudo ficar preto, vi meu próprio desenho sorrindo para mim, seus dentes afiados brilhando na escuridão. Quando acordei, minha mãe estava gritando. O desenho não estava mais no caderno, não estava mais na parede, mas eu sabia onde ele estava agora, porque quando me olhei no espelho, vi ele atrás de mim, suas mãos repousando sobre meus ombros, seu rosto finalmente completo. E eu sabia, sem precisar desenhar de novo, que ele nunca mais iria embora.